Acho que agora foi. Oi, Fábia. Olá, Toda linda tudo como bem? sempre, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Ô, Fábia, Tudo bem? eu não aguento você. Por que você faz isso? Ué, Ah, demais. nada. Gente, essa é a Fábia. A Fábia não é dentista. Fábia, você é a minha primeira convidada que não é dentista. Que Ela não, responsabilidade. pois é, ela não é dentista, mas eu pensei no seu nome quando o pessoal lá da equipe de marketing começou a falar comigo. Chamou uma pessoa diferente, então eu não sei o que seu nome veio na minha cabeça na hora. Eu falei, Fábia, vou mandar mensagem para ela. Conta um pouquinho quem é você, Fábia. Olha, meu nome é Fábia, tenho 44 anos, sou a mãe do Vitor, de 16 anos, e do Kaique, de 9, que tem autismo, nível 3 e DI. Atualmente voltei a estudar, estou fazendo graduação de educação especial, realizar um sonho meu também e por causa do meu filho também, né? Para poder ajudar mais ele, ter condição de ajudar mais ele, entender mais das coisas para ajudá-lo. E é isso, dona de casa, Ah, com todos os problemas que todo mundo Fábia, tem e seguindo aí com a maternidade, atípica e típica, né? pois é, a Fábia, gente, ela sabe tudo do assunto, participa Olha, não ativamente. põe responsabilidade para Participa ativamente aí do movimento para ajudar as mães com relação a entender realmente, né, como funciona, porque, né, Fábia, a mãe fica um pouco perdida quando tem um diagnóstico, não sabe aonde se apoiar. Então, a Fábia Sim, ajuda nesse movimento. sim. E quando eu pensei de convidá-la para vir aqui, porque Fábia chegou no consultório depois, né, de já ter rodado um pouco com o Kaique. E não foi fácil, né, Fábia, achar alguém que fizesse o Sim. atendimento. Sim, foi muito complicado. Isso que você está falando sobre o acolhimento, né? Eu faço parte de um grupo de mães, de acolhimento a mães. Então, a gente faz um trabalho muito legal. Já tem um ano, o grupo tem mais de 600 mães. E a gente faz o acolhimento, a gente faz eventos para as crianças, para as mães, para a família. Te Acolher Mães. Depois, quem quiser ir lá conhecer, @Te Acolher Mães, vai ser um prazer. E a questão de dentista para Kaique foi muito complicado. Realmente eu passei por vários profissionais que não conseguiam atendê-lo, ou então o atendimento era muito traumático. Traumático para ele e para mim, como mãe, de vê-lo ali, né, naquela situação, gritando, chorando muito. Por mais que eu sabia que era para o bem dele estar ali, mas é complicado. É difícil você ver seu filho naquela situação e ter que contê-lo, segurar. E aí eu sempre nessa de estar segurando, eu falei assim, gente, tem que haver um jeito de atender ele e não ser assim desse jeito, porque senão ele nunca vai acostumar. Aí sempre falavam para mim assim, você tem que levar com bastante frequência para poder ele acostumar e não ser mais traumático para ele. Só que eu via que eu estava sempre levando, que eu sempre tive o hábito de levar o meu filho mais velho para o dentista sempre, regularmente, e seguir isso com o Kaique. Só que eu vi que foi ficando mais difícil, né? Mas depois do diagnóstico. Mas aquilo ali me incomodava muito ver esse sofrimento dele, mesmo eu levando sempre, ele não se habituava. Então, assim, Kaique, ele já teve vezes de chegar no consultório e ser atendido em pé, porque ele não se sentava na cadeira, ele ficava em pé. Aí a profissional vinha com aqueles brinquedos, aquelas coisas todas, e ele não tem muito interesse por brinquedos, então não ajudava muito. E na hora que tinha que mexer na boca dele, pronto. Aí era um problema sério. Ele queria correr, aí meu marido sentava na cadeira, era desse jeito. Meu marido sentava na cadeira, colocava ele no colo, deitava ele, e aí era aquela luta, tentando ali, mexer na boca dele. E eu ficava observando aquilo, eu falava assim, nossa, ele nunca vai acostumar dessa forma. Ele vai pensar, pô, vai ser sempre assim, me segurando, coisa e tal. E aí eu comecei a buscar algum profissional que fosse especializado, assim, que entendesse mais
do autismo, do transtorno, para poder dar um atendimento melhor para ele. Porque os que eu levava, não, eu via que não estava resolvendo. Aí ele sofreu um acidente, sofreu um acidente com 5 anos, aí perdeu os 2 dentes daqui da frente e mais do lado. Aí eu pensei, meu Deus, se tiver de passar por algum Tá tratamento, como que vai perdida. ser? Falei, meu pai do céu. Aí, graças a Deus não, né? Ele perdeu mesmo os dentes, mas eram de leite. E depois nasceram, ele ficou 1 ano banguelinha, porque nasceu, caiu muito fora da época, ficou 1 ano banguelinha, mas depois nasceu dentinho, tudo bem. Mas eu falei, poxa, eu tenho que procurar algo melhor para ele, para não ser dessa forma, alguém que entenda. Aí, aonde que entra os grupos de acolhimento, que é uma maravilha. Aí eu comecei a pesquisar nos grupos, perguntando para as mães, falei, gente, vocês levam os filhos de vocês no dentista? Como é que é o dentista? Como é que é o atendimento? Aí começaram a me indicar vários dentistas. Aí, nessas indicações veio você. Aí cada dentista que me indicava, eu ia no Instagram e ficava olhando para ver se tinha foto, né, de atendimento, como que as crianças estavam, tal. E de todos que eu olhei, não sei, eu gostei muito do seu jeito ali, do jeito que você falava. Aí eu falei com meu marido, olha, vamos tentar marcar com ela. Foi aí que eu te mandei um direct. Fui logo, aí já fui logo dizendo, ó, meu filho é assim, é muito difícil, ele é grande. Já fui logo falando a real, para poder não falar assim, ele é tranquilo, quietinho, chegar lá e começar a gritar. E você conversou comigo e eu estava procurando um profissional que fizesse sedação. Eu falei, gente, será que não era melhor sedar ele para poder, de repente, ele não sofrer tanto? Na minha cabeça já estava assim, não, é melhor sedar. Ou então tiver que fazer no hospital. Não, não sei. Mas as consultas, como era muito difícil, eu falei, não, tem que arrumar um outro jeito. E aí você conversou comigo. Não, primeiro a gente tem que fazer uma consulta, tem que conhecer vocês, conhecer ele me vê o consultório, coisa e tal. Aí eu falei assim, nossa, eu gostei já disso. Gostei do jeito dela. E você vê, Fábio, que você me procurou por uma coisa que eu faço, porque eu faço sedação, faço atendimento hospitalar com Sim, anestesia geral, e você não precisou disso, né? Então, assim, sim, foi veio para maravilhoso. coisa, imagina se eu no direct já te jogasse para anestesia geral, não, vamos para lá. Ou já te jogasse para sedação sem nem te avaliar, né? Então, assim, avaliar o Kaique, né? A importância da gente fazer essa avaliação inicial, conversar com a família, explicar as formas e acolher a família. Porque, igual o Kaique, que não tinha nada tão complexo que merecesse uma sedação e anestesia geral, quantas crianças também estão na mesma situação, né? Então, assim, muito importante isso que você acabou de falar, porque as mães ficam com essa angústia, né? Eu quero ele dormindo, eu quero ele quietinho. Mas às vezes não precisa de nada. É o que você falou. Eu fui a tantos e todos deram errado. Mas será que deram errado porque já ia dar ou porque não estavam prontos, né? O profissional não estava pronto, né? Sim, sim. É aquela coisa do... Eu acho que também é muito de o jeito, não é? O jeito que a pessoa aborda. Sim. Eu gostei do seu jeito ao falar comigo, sem ver ele. Aí eu pensei assim, nossa, ela tem um diferencial. Então eu vou lá para conhecer como que será ela com o Kaique. Eu falei, pô, logo de cara ela foi me dizendo que tinha que ver, tinha que avaliar, então eu já gostei disso. De primeiro ter uma conversa, ter um contato, ver a criança, porque cada autista é de um jeito. E também tem aquilo, às vezes ele sempre se comporta de um jeito, mas eu não posso garantir que perto de você ele vai seguir essa regra, porque depende do dia, depende da noite que ele teve, depende, sei lá, se ele fez alguma terapia antes de ir para o atendimento, o trânsito, várias coisas podem interferir. Aí acabei marcando com você e a gente foi lá, né, no seu consultório, como você mesmo disse, Kaique, não tinha nada assim demais, porque eu estava sempre tentando levar, por mais que fosse difícil, estava sempre tentando levar. Mas assim, foi muito legal porque no primeiro dia ele chegou lá, né? Ele explorou todo o seu o consultório, olhou tudo, muito desconfiado. Sim.
muito desconfiado, porque ele já fica assim, quando ele chega no local, ele já pensa assim, vai acontecer alguma coisa aqui. E ele ficou super tranquilo, porque a gente ficou conversando, eu expliquei tudo para você, e naquele primeiro momento, você não tentou, assim, logo de cara, assim, vamos abrir a boca, me mostra, coisa e tal. Então, ele ficou também tranquilo. E a gente marcou um segundo encontro para aí sim você chegar nele. E assim, para mim, aquele atendimento foi muito especial. Tanto que eu até fiz um story, assim, escrevi, né? Porque foi até assim, emocionante para mim. Porque ele nunca tinha sentado numa cadeira de dentista. Nunca. Sempre tinha sido atendido de pé, ou então com o pai segurando, eu segurando, e aquela luta. E lá com você, ele chegou, você foi de mansinho, conversando com ele, devagarzinho. Aí ele sentou, o pai sentou ali junto com ele, mas ele ficou sentado sozinho. Ele abriu a boca para você. Eu fiquei assim tão passada que eu não consegui nem tirar uma foto, não filmei, não fiz nada. Porque eu fiquei assim, nossa, eu tô vendo isso. E, Fábia, eu brinco que os pacientes, não só os pacientes que têm o diagnóstico de autismo, mas as crianças, elas têm uma áurea, né? Elas têm algo especial. E elas reconhecem na gente o tanto que a gente gosta daquilo e está ali por elas, né? Então, eu acho que as crianças meio que reconhecem isso na gente, odontopediatra, não só em mim, mas em todos nós que somos odontopediatras, né? E acho que eles ficam mais à vontade mesmo. E a importância disso que você falou, olha só, que bom que o Kaique chegou a mim a tempo de não ter nada assim que precisasse de uma intervenção, que precisasse de uma anestesia geral. Que bom que o Kaique entrou num programa agora de prevenção, no sentido de voltar só para as revisões, da gente acompanhar a boquinha dele. Porque eu fico com muita pena, sabe, Fábio, quando uma mãe passa por um monte de profissional e já chega a mim, por exemplo, com a boca destruída, e aí não tem jeito. Aí a anestesia geral, sim, aí a sedação. E para piorar, cria um estresse na família, porque ninguém quer um filho com uma cirurgia grande para fazer no hospital, ninguém quer que um filho perca um dente, né? É uma cirurgia. Sim. E imagina você com o Kaique depois em casa, o Kaique tendo tirado 2, 3 dentes. Que caos que é na sua vida. Aí você tem que ficar sem trabalhar, você tem que ficar com ele em casa. Então, assim, a importância das famílias que têm, né, crianças, independente do diagnóstico de autismo ou qualquer coisa, trazer para um profissional avaliar. E eu acho que é todo profissional, dentista, fazer uma avaliação na fono, se a criança está ouvindo direitinho, levar sempre ao pediatra. Essas consultas de revisão, de manutenção da saúde são muito importantes, né? Sim, são demais e eu não deixo passar nenhuma delas. Eu sempre levo o Kaique regularmente, eu sou aquela mãe ali, cri-cri mesmo, né? De retornar nas datas certinhas, de levar. Por mais que às vezes eu esteja com o coração apertado, que eu sei que ele fica incomodado, mas é necessário. As pessoas às vezes pensam assim, o autista tem que fazer terapia, coisa e tal. Tá, ele tem que fazer, tem que ir à escola, tá bom, tem que fazer. Só que esse autista tem que cuidar da saúde. Tem que ir ao pediatra. Tem a saúde bucal. Tem que cuidar dos dentes, porque um dente cariado pode trazer outros problemas. Então, assim, por mais que seja traumático, tem que levar, ou você tem que fazer como eu fiz. Buscar um profissional especializado que saiba lidar, tenha as alternativas para chegar na criança e cuidar, porque esse autista ele tem que ser cuidado em todos os âmbitos, não só terapia, escola. Não, ele é ser humano, tem que ir a todos os médicos. Eu levo, Kaique, eu levo ele cardiologista, ele já foi, devido aos medicamentos que ele toma. Então eu fico pensando, nossa, é tanto remédio, são muitos remédios que toma que não são para o autismo, né? Porque o autismo não é doença. Então, assim, é muito remédio que toma, eu fico pensando, nossa, será que esse remédio não está afetando, de repente, outra área, né? Então, os médicos dele são sempre ali, regular, eu sempre levo. E foi muito especial para mim ver ele sentado, deitadinho na cadeira, com a boquinha aberta, deixando você fazer o seu trabalho, e calmo, sem estresse. Teve um
comportamento assim como se ele me conhecesse há muito tempo. E eu tenho alguns pacientes, assim, sabe, Fábia, que chegam com uma demanda muito alta. E às vezes a mãe diz para mim assim, ah, Viviane, mas eu seguro para você fazer. Aí eu falo, não, não faz isso. Porque às vezes a criança está tão organizada, está tão compensada. A gente faz uma contenção física que não vai resolver a boca toda. E aí a criança descompensa na terapia, regride no tratamento que está fazendo. E assim, às vezes a mãe não é tão ativa como você sabe, Fábio. E aí ela não sabe dessas situações que podem acontecer. E aí o profissional, por exemplo, o dentista, que não sabe lidar com esse tipo de paciente, faz isso com essa criança. Daqui uma semana, essa criança regrediu em todas as terapias que ficou um ano para conseguir fazer. Então, assim, a importância do profissional que atende essa criança tá ligado nessas situações para saber a hora certa de agir e a hora certa de recuar. O quanto é importante isso para esse tipo de paciente, né? Porque eles avançam todo dia nas terapias. Aí vem você com o seu tratamento e estraga aquilo que tem um monte de profissional agindo há um ano, há 2 anos, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, muito tato com eles, né? Antes, quando eu não tinha assim muito conhecimento, não era assim tão ativa, eu pegava e levava. Ah, olhei lá no caderno do plano, vou levar. Levava. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Quando vou marcar, eu pergunto: quantos pacientes autistas você tem? Você já atendeu alguém com autismo? Ah, não, nunca atendi, mas só que vem chegando aqui, a gente vai. Eu já falo, não vai, não vai dar certo, não vai dar. Eu prefiro esperar e arrumar alguém que pelo menos já tenha tido uma experiência, já tenha tido um contato. E é muito complicado. Eu acho que, assim, todas as áreas, né? Mas é difícil. A gente sabe que é uma coisa muito mais para frente, é um sonho, né? Mais para frente. Mas todos os profissionais de todas as áreas tinham que ter o contato com o autismo, porque eles estão aí, né? O autista também, ele fica doente também, tem que ser cuidado. Então, aquele médico que vai cuidar do autista, ele tem que saber lidar com aquele autista. E isso na faculdade não dá esse preparo. Então, a pessoa tem que buscar fora esse preparo, porque, assim, são muitos autistas. Muitos. Então, tem que ser falado. Vou falar uma coisa para você. Saiu um estudo novo que agora 1 a cada 36 crianças vão ter um diagnóstico de autismo. Aí eu te pergunto, a pessoa que não atende, ela não está atendendo quase que todo mundo, porque agora vai ser uma gama gigantesca de criança. Então, assim, o profissional de saúde, ele tem que estar preparado, independente da área que ele atua. Sim. Independente da área. Resolveu fazer área de saúde, tem que se preparar. Porque essas pessoas, é o que você falou agora, elas vão precisar de profissionais em toda a sua grandeza da área de saúde. Não pode ser 1 ou 2. Não, então assim, eu só levo o Kaique no cardiologista que trata autismo. Não, todo cardiologista tem que tratar. É uma criança como outra qualquer. Entendeu? O dentista... Só que, infelizmente a gente ainda está nessa de procurar um que atenda autistas. E quando não, tem pessoas que falam assim, ah, não, eu não atendo autistas. Aí você ainda tem aqueles que já dizem logo, não, eu não atendo autistas. Então, tem muita aquela coisa assim, ah, o professor tem que saber lidar com o autista. Não, mas o autista não está só na escola. Todas as pessoas têm que ter um mínimo de entendimento. O autista, ele vai crescer, ele vai precisar de um advogado na vida dele, né? Então, aquele advogado vai ter que saber lidar com ele. A pessoa que trabalha no atendimento ao público. As pessoas que trabalham com atendimento ao público, eu acho que eles tinham que ter uma noção, porque são muitos autistas que chegam lá e eles não têm características aparentes, é uma deficiência invisível, então você não sabe. Então, às vezes, a pessoa chega ali, trava, não consegue falar, você tem que dar aquela ajuda. Então, assim, é muito complicado. E eu acho que, assim, daqui para frente, as coisas têm que mudar nesse sentido. Tem que ter muita conscientização, tem que se falar muito de autismo, porque a incidência aumentou muito. E eles não vão ficar pequenininhos para sempre, eles vão crescer.
eles não são, né, como as pessoas costumam dizer, o anjo azul. Não, não são anjos, são pessoas que ficam doentes, que têm outro tipo de problema, que vão precisar de profissionais, que vão precisar de atendimento, vão precisar de ajuda nas lojas. Um vendedor de uma loja vai ter que saber atender ele. Então, assim, eu vejo muito uma concentração de se falar muito de autismo em abril, né? Ai, abril, nossa, tudo que você abre, É. autismo, 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 blá, 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 blá. E depois? E depois de abril? Só segue falando de autismo quem já é da causa. Quem não é, não fala. Então, eu acho que, assim, tem que ser feita a conscientização sempre, porque eles estão aí. E, Não tem como. e assim, Fábia, eu enquanto professora, eu enquanto dentista, né? Eu acho que isso não é opcional. Eu quando estou na graduação, às vezes, sabe, o aluno fala para mim assim, professora, mas eu não vou fazer pediatria. Professora, mas eu não vou atender paciente com necessidade especial. Eu falei, mas você tem Vai sim. disciplina? Mas vai ter que passar pela disciplina e vai ter que aprender. Porque, olha só, amor, isso aqui faz parte da sua formação. Se lá na frente você decidir, não, eu quero me especializar em outra coisa, ok. Mas, Fábia, minimamente ele tem que saber receber o paciente e encaminhar. Sim. Porque o Sim. que mais vejo é a criança ou o paciente que já passou por 8, 9, ou seja, o dentista não sabe nem encaminhar. Tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. É tipo assim, você me liga e fala, Viviane, estou precisando comprar uma blusa. Aí eu falo, vai no supermercado. Tem que Não tem mandar como. para o profissional certo, porque ele vai saber resolver. Então, essa mínima formação ela tem que ser dada dentro da graduação, porque na graduação todo mundo vai ter essa formação. E eu não estou falando só da odontologia, eu penso que em todas as áreas de saúde, conforme você falou. Não pode apenas um ou outro ter essa formação e o restante não ter essa formação, porque a gente está falando de uma sociedade e de uma necessidade da nossa sociedade atual, moderna, que são pessoas que vivem mais, como você falou, vivem mais com qualidade, que se formam, vão ter suas profissões, suas casas, suas vidas e vão ter essas demandas. A gente fez uma pesquisa agora, Fábio, de um questionário de uma aluna de doutorado lá da UF, e uma parte desse questionário era respondido por autistas adultos. Eles são adultos. Eles Sim. respondem questionário. Eles têm vida normal. São pessoas Sim. normais. Então, assim, esse serviço tem que estar disponível também para esse paciente, sabe? Tem que chegar nesses pacientes, né? Não pode ser segregado. Tem que estar para todo mundo, né? Essa é a Igual importância. na questão do censo, né? Quando estava tendo, não sei se já parou. Aí eu fiquei feliz com aquilo, porque eu falei assim, poxa, todo mundo, né, vai ter que responder, e aí a gente vai ter uma noção assim mais exata de quantos são, que idade tem, o que estão fazendo, coisa e tal. Mas infelizmente não foi assim, né? O questionário era aleatório, aí em cada casa caía. Aí quando vieram à minha casa, aí logo de cara eu falei pro rapaz, eu falei assim, o meu é eles falaram que era simplificado, o ampliado é que tinha perguntas sobre deficiências. Aí eu falei assim, não, eu quero responder o amplificado, o maior, porque eu tenho filho deficiente. Eu quero responder por ele. Aí ele falou assim, mas só que a gente não tem como opinar. É o que cai. Quando eu abrir aqui o sistema é que eu vou saber. Aí eu falei, poxa, era uma boa oportunidade, né, de ter um número mais exato. Mas não foi o que aconteceu. Mas só que o daqui de casa foi. Aí o rapaz falou assim, poxa, a senhora falou e acabou que o seu vai ser assim. Mas, assim, muitas famílias que eu conheço, atípicas, não tiveram essa oportunidade de responder. Então, assim, eu acho que tem que ser uma conscientização geral da sociedade, poder público, de ter um olhar melhor, mais amplo para essas pessoas, né? Que elas são pequenas, algumas são pequenas hoje, mas vão crescer. Tem muitas pessoas tendo diagnóstico tardio, adultos agora, tendo diagnóstico. Por quê? Porque tem um filho com autismo, aí vai vendo aquele comportamento do filho e fala, poxa, eu fazia isso quando eu era criança, então não, eu ainda faço isso. Será que eu sou autista também?
Aí vai investigar, recebe o laudo de autismo. Então, quer dizer, aquela pessoa viveu a vida toda tendo algumas dificuldades, aí de repente, por ser nível 1, foi vivendo, né? Foi passando ali, não teve o tratamento devido, seus direitos também, né? Devidos ali certinho, e foi ter só na fase adulta. Porque, assim, essa falta de informação, é o que eu sempre falo muito no Instagram, informação salva a gente. Tem que Exato. E, Fábio, ter informação. e foi esse o meu intuito com com esse movimento dessa live. Eu queria ao vivo, né? Eu queria, porque você sabe que eu gosto de. Aí eu queria, mas não dava. Aí o pessoal falou: não, vamos fazer então online e tal. Eu falei: olha, então, o meu intuito é conhecimento. É que a gente possa fazer uma coisa que todo mundo entre, num horário que todo mundo entre, e que a gente possa convidar todo dia alguém que tenha. Toda semana alguém que tenha algo para trazer, alguma informação, alguma coisa que vai agregar para quem está aqui assistindo, né? Então, assim, primeiro eu convidei alguns colegas e quando eu pensei numa mãe, pensei em você, da importância da fala de uma mãe, da fala de uma mãe, de falar o relato, de que tentou o atendimento odontológico e não foi tão feliz até chegar até mim. E, assim, da gente compartilhar isso, da gente divulgar isso. Olha, eu tenho um filho autista e eu quero para ele o que você quer para o seu, Viviane. E é isso, né? Que a gente possa Sim. sempre falar isso, porque quando eu falo assim, Fábia, mas eu atendo pessoas com deficiência, tendo criança, nossa, você vai para o céu. Eu até acho que eu vou para o céu, mas eu vou para o céu por outro motivo. Porque assim, não estou fazendo nada demais, é minha profissão, amo o que eu faço. Não Sim. vejo a minha profissão diferente da de ninguém. Então, assim, esse estigma ele tem que acabar, tem que ser bacana para É. todo mundo. É Tem que por ser bacana para todo causa desse pensamento, é por causa desse pensamento que muitas famílias ficam percorrendo médicos, porque as pessoas falam assim, nossa, não quero isso para mim, quem faz vai para o céu. Não, não pode ter esse pensamento. A mesma coisa pediatra. Nossa, eu perdi a conta de quantos pediatras eu fui, quantos absurdos eu escutei, até chegar em um que realmente respeitasse meu filho e entendesse, atendesse ele com qualidade. Fui a vários. E não era para acontecer isso. Um pediatra, que ele cuida da criança desde quando nasce ali, ele tem que saber ali dos marcos de desenvolvimento e entender um pouquinho daquilo. Então, assim, eu teve um pediatra uma vez que falou para mim assim, Kaique, ele tinha seletividade alimentar. Isso é muito grave. Não é frescura. A criança não come porque você dá outra opção. Não, não é isso. Se você não der ali o que ele tem, aquela seletividade, ele não vai comer. Ele realmente não vai comer. Ele vai ficar um dia inteiro sem comer. Ele vai desidratar, se for o caso da água. Ele não vai mesmo fazer, se ele não tiver um tratamento certo. Então, Kaique, na época da seletividade, o pediatra falava assim, ele faz isso porque você dá outra coisa para ele comer. Aí eu falei para ele, doutor, se eu não der, ele vai ficar sem almoçar, sem jantar, sem tomar café da manhã. Ele vai passar o dia todo sem se alimentar, até chegar no fim do dia não aguentar e desmaiar, não sei. Aí ele vai nada. Quando a fome apertar, ele come. Um pediatra falou isso para mim. Aí eu falei para ele, aí no dia, meu marido comigo, eu olhei para a cara do meu marido falou assim, tá bom, doutor, obrigado. E saímos. Aí meu marido falou assim, nunca mais eu venho aqui. Porque ele não está entendendo que não se trata de uma frescura. Ele tem questões a resolver. Por isso que ele tem alimentação restrita. Não é assim, é porque vocês dão, vocês mimam, vocês não sei o quê. Joga a culpa nos pais por ele não saber lidar com o problema daquela criança. Por falta de conhecimento dele, né? Passar a culpa pro coleguinha, porque eu não sei o que fazer. E graças a Deus, agora não tá mais com isso. Tá com uma pessoa que entende ele. Exatamente. Mas não precisava ser assim, né? Poderia ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas eu acho que com o tempo... isso vai mudando, sabe, Fábia? Mais pessoas vão... Igual a gente está aqui hoje... vai sair um ou dois aqui que vão ouvir um pouco
que a gente falou, e a gente já mudou 2 pessoas, que vai mudar mais 2 pessoas. E é um trabalho de formiguinha, assim, sabe? Porque não dá pra gente fazer milagre, tá? Todo dia um Não, pouquinho, todo dia um não, é um pouquinho. pouquinho. É por E, isso que eu falo, a conscientização tem que ser constante, não só em abril. Tem que se falar sempre que der, sempre que possível. Você conversar, você falar, você se informar. Eu, até a pandemia, eu não falava de autismo. Eu tinha um bloqueio, assim, para falar sobre autismo, até de Kaique mesmo. Eu tinha muita dificuldade de falar. E na pandemia, quando eu me vi ali isolada, sem ter os médicos, as terapias, a escola, sem ter nada, a internet foi que me ajudou. Eu fiz vários cursos para poder me virar em casa com ele, porque era muito difícil não ter aquele apoio. Eu tinha apoio das terapeutas, só que online era complicado. Então, assim, eu vi a necessidade de falar sobre autismo. Eu perdi aquele meu medo de falar, de expor. Claro, eu não exponho o meu filho ao extremo, não. Eu falo sobre as minhas vivências com ele. É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu não sou profissional de nada. Entrei na faculdade agora há pouco tempo, estou iniciando, mas a educação especial já é da área de educação. Eu não sou profissional de saúde, de nada. O que eu compartilho são as minhas experiências com meu filho. Coisas que eu passei, eu passo para que as pessoas tenham aquela experiência, aquele relato, e não passem pelo que eu passei. A intenção é essa. E levar informação. Porque na época que eu recebi o diagnóstico de Kaique, eu não tinha a informação que eu tenho agora, e aí, por isso, eu passei por muitas coisas, por não ter informação, não conhecer, não saber. Então, hoje eu procuro me informar, passar informação, as minhas experiências, da indicação, do que eu já fiz e vi que foi legal. e isso é muito E eu pego e passo informação. por isso, e porque eu sabia dessa sua, né, desse seu engajamento, que eu falei, não, é a Fábia. Porque isso é muito importante. A gente difundir para isso ser natural, a gente não precisar estar aqui falando. Como você usa óculos, eu uso óculos, o Kaique tem autismo. A gente é diferente. Nós Sim. todos somos diferentes. Inclusive, eu não conheço nenhuma outra Viviane e eu acho que você também não conhece nenhuma outra Fábia. Somos pessoas individuais e essa troca de experiência é que vai fazendo com que as coisas vão ficando cada vez melhores. Eu me sinto privilegiada, tá? Porque eu falo, às vezes eu brinco que eu vivo numa bolha, por conta de eu ter pessoas muito parceiras, médicos e tal. Então, eu acho assim, a gente precisa mesmo de estar junto mesmo, de difundir essa informação cada vez mais, para que ela possa chegar a mais pessoas, para que menos pessoas sofram o que você já sofreu ao longo desse tempo, né? Sim, é muito importante. No início foi muito difícil, porque além de eu não ter informação, eu não sabia para onde ir. De repente eu me vi ali, ó, seu filho tem uma deficiência. E a minha informação sobre o autismo era zero. Eu nunca tinha tido um contato com o autismo. Na minha adolescência, eu tinha estudado com uma menina com síndrome de Down. Era o meu conhecimento, mais nada. Então, assim, o meu desespero foi gigante por não saber, tipo assim, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Então, eu tive ajuda da escola, que me acolheu, que me ajudou, mas, assim, seria muito mais fácil se tivesse mais informação, se fosse uma coisa mais aberta, uma coisa mais falada. Então, por isso que eu procuro sempre falar quando dá. Tô um pouco distante da internet, mas eu sempre que posso eu falo, Fala de dou novo o arroba, informação. Teia. Te acolher, mãe. Tá, eu vou marcar lá na hora que acabar aqui, eu vou botar nos comentários, vou botar no feed direitinho para o pessoal seguir, para compartilhar esse conhecimento, para as pessoas poderem ler os posts e terem mais informações a respeito. Tá bom? Sim, aí temos o grupo, né? Que aí as mães trocam também ali as informações. Olha, eu fui no médico tal, olha, a escola tal, é legal.
Então, assim, a gente vai ali numa rede de apoio, que, assim, é muito difícil ter uma rede de apoio. Então, esses grupos fazem essa rede de apoio. Isso é muito, muito importante, é muito legal. Às Se vezes uma tivesse esses grupos, na época, no meu início, poxa, seria muito mais fácil. seria, Mas você nem agora tem, né? Graças a Deus. estaria lixando unha tranquila, tava tudo certo. Sim, mas graças a Deus agora tem, são vários grupos que tem, né? Então fica muito mais fácil buscar informação, a gente acolhe lá o máximo que dá, faz os eventos para as crianças, para as mães, porque as mães também, a gente acaba se fechando ali, né? No diagnóstico e não pensa assim tanto na gente, e a gente está sempre falando sobre isso também no grupo das mães, tentarem também se cuidar, cuidar da saúde, que é muito importante, porque como que a gente vai ter energia para seguir nessa luta aí se não tiver com a saúde legal, com um psicológico legal, com a mente, o corpo. Então a gente procura fazer também eventos para as mães, palestras. Então é muito legal. Convido Tá bom. você para um dia fazer uma live com a gente. Eu já ia me convidar. Eu já ia falar, Fábia, me convida. Fechou, então. Me convida Fechou. Vamos ver uma data. Olha só, eu posso ir online, mas se você quiser presencial, eu vou adorar, porque eu adoro E, presencial. nossa, vai ser muito legal, porque essa questão do dentista para os autistas é complicada. É Ouvir complicado. você Vamos vai marcar ser no privado importante te ouvir. e a gente vai marcar. Tá bom? Fábio, eu queria te agradecer pelo Eu seu que tempo, agradeço. pela sua energia, que você nunca perca esse brilho no olhar para falar desse assunto, porque é assim imprescindível. Pessoas como você, elas são essenciais para difundir. Então, eu queria muito te agradecer de coração. Eu sei que você tem uma vida atolada, um monte de coisa para fazer, separou esse tempinho para vir aqui com a gente. Então, assim, muito, muito, muito obrigada no meu nome e em nome de todos que vão ouvir você, de que ouviram você hoje. Espero que todos tenham curtido e quem for ver depois esse, eu vou deixar salvo, que goste da nossa conversa. E se precisar de alguma coisa, pode procurar você, eu vou deixar lá o direct, pode te chamar. Precisar um apoio, uma indicação, qualquer coisa. Que se quiser chorar no ombro da Fábia, vocês mandam Sim, mensagem. sim. Sim, sim. Bom, E eu que agradeço, eu fiquei lisonjeada com o convite, porque você falou assim, eu faço lives com profissionais, coisa e tal. Eu pensei assim, eita. Aí agora, aí eu pensei, agora sou eu. Eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade. Mas eu fiquei muito feliz em bater esse papo com você, sou muito grata a você pelo trabalho que você faz, pelo carinho que você me recebeu minha família. Não tem preço o atendimento do meu filho com você, foi muito especial. E eu queria muito que outras mães também tivessem essa oportunidade, porque eu sei que é muito complicado o atendimento do dentista, é um corte de cabelo, é tudo muito complicado. Então, se a gente puder facilitar as coisas, né? Tiver uma coisa mais fácil, mais tranquila, mais suave para as nossas crianças e automaticamente para nós, mães e os pais também, é muito importante. Então, muito obrigado por esse espaço para eu falar um pouquinho aqui. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrada. Tem tantas mães que você atende, né? E me escolher, eu fiquei feliz demais. Fiquei muito feliz. Porque eu falei assim, nossa, eu tenho que corresponder toda essa confiança que ela depositou em mim, gente. Posso falar bobagem lá, não. de jeito nenhum você vai falar bobagem. De jeito nenhum. Era uma conversa que eu falei. Fábia, mais uma vez, obrigado. Pessoal, eu vou encerrar. Vou deixar tudo direitinho marcadinho. Vocês chamem Fábia, sigam a Fábia. Falem do projeto dela, falem do Instagram dela para quem vocês conhecem. A Fábia é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Espero que a gente ajude, né? As pessoas que procurarem a gente. Tá bom, Fábia? E desculpa se alguém falou comigo aqui e eu não respondi, porque eu não estou de óculos, mas eu não enxergo. Então, se alguém falou comigo aqui, mil desculpas. Se quiser me chamar no direct, me chama, mas eu não consigo ler quando passa assim os comentários. Pois é, eu também não consigo, porque a gente está aqui conversando, senão eu me perco. E as mensagens estão Sim. entrando muito rápido. Um monte de gente falando, um monte de gente falando.
Então, gente, ó, igual a Fábia falou, se for uma coisa assim, querendo perguntar e tal, chama no direct que a gente, ó, responde. Fábia, Tá olha, uma bom. boa noite pra você. Mais uma vez, ó, obrigado, de Eu que coração, agradeço. tá? Boa noite para todos. Foi um prazer. Tchau, Valeu, tchau. Fábia. Vou encerrar, gente. Um beijo.